Você sabe a diferença entre solidão e solitude? Solitude é a escolha ativa e positiva para se distanciar do mundo por um período e fazer uma autorreflexão, uma meditação, uma devocional. É positivo que tenhamos momentos de solitude. Por outro lado, solidão é um estado negativo de desconexão e vazio. E muitas vezes sinaliza uma dificuldade de lidar consigo mesmo. Solitude, uma disposição ativa e positiva. Solidão, uma disposição passiva e negativa. Inclusive, estudos mostram que a solidão aumenta riscos de doenças cardíacas, compromete o sistema imunológico, promove distúrbios endócrinos, depressão, ansiedade, a piora da saúde mental. É isso que a solidão faz. E tudo isso porque o ser humano foi criado para viver em comunidade. O ser humano foi criado para viver com companhia. Não é verdade que desde o Éden, Deus percebeu que não era bom que o homem vivesse só? Outros estudos mostram, inclusive, que mesmo numa era virtual e em ambientes virtuais, os seres humanos tendem a se mover na direção uns dos outros, de forma previsível, mesmo sem se comunicarem. Portanto, viver excluído e separado de um grupo é prejudicial para o ser humano. É por isso que o apóstolo Paulo encerra um assunto, conclui um assunto que ele estava falando desde o início do capítulo 2, dessa forma que nós lemos. E nós podemos resumir o capítulo 2 de Efésios na seguinte palavra, preste atenção: reconciliação. Dos versos 1 a 10, Paulo fala de uma reconciliação vertical do ser humano e Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando por meio de Cristo, pela graça e pela fé, fomos reconciliados com Deus. E essa reconciliação vertical nos levou a uma reconciliação horizontal, que é ensinado nos versos 11 a 22. E na semana passada a gente viu a primeira parte disso, os versos 11 a 18. Nosso antes e depois de Cristo, da exclusão à reconciliação. Antes da reconciliação, estamos sem Cristo, separados do povo de Deus, estranhos a promessas de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Após a nossa reconciliação, fomos aproximados, fizemos as pazes uns com os outros, fazemos parte de um novo povo, fomos reconciliados com Deus e temos acesso a Deus. Perceba que todas essas bênçãos, todas essas maravilhas são não simplesmente para indivíduos, mas para um povo, uma nação, uma igreja, uma família. E é por isso que hoje nós veremos o seguinte: a unidade dos crentes em Cristo. Esse é o tema da pregação de hoje. A unidade dos crentes em Cristo. E o texto que nós lemos nos mostra 3 figuras que ilustram essa unidade. E nós vamos ver cada uma delas. Começando pela primeira parte do verso 19, que nos diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Meus irmãos, como eu disse anteriormente, Deus sabia que não era bom que o homem vivesse sozinho.
E após a queda, houve uma ruptura em nosso relacionamento com Deus, por isso que foi necessária uma reconciliação vertical, e por isso que o homem lá quis se esconder de Deus, mas também houve uma ruptura entre os seres humanos. Por isso que vocês devem se lembrar quando Adão quis pôr a culpa em Eva. E por isso que é necessária uma reconciliação horizontal também. Então, Deus decidiu escolher uma nação por meio da qual Ele poderia abençoar as nações. Vejam o desejo obstinado e incessante de Deus de se reconciliar com o homem, de se relacionar com o homem. Então Deus escolhe uma nação. O que Israel faz? Rejeita o Redentor. E por isso sofre as consequências disso. O reino foi tirado deles. A promessa deles serem o povo de Deus e deles abençoarem as outras nações, foi tirada deles e dada à igreja. Por isso que o apóstolo Pedro vai escrever o seguinte: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, formam um mesmo povo, todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e dão testemunho disso. Baseado nisso, é que Paulo, aqui nesse texto, fala que não somos mais estrangeiros e peregrinos. Eu convido você a uma reflexão. Como é ser estrangeiro em uma nação? Quais são as possíveis dificuldades disso? Bom, quero listar algumas. Primeiro, comunicação. Se você chega em um país estrangeiro e você não conhece o idioma, você não conhece a língua, isso vai atrapalhar você em coisas simples como comprar coisas nos meios de transportes, quando você precisar de uma consulta ou de ir ao hospital, até coisas mais complexas como trabalhar, estudar, ter os seus documentos. Outra dificuldade é adaptação. Quando a gente vai para um outro país, ali tem diferentes costumes, diferentes valores sociais que podem causar estranhamento. Então, o estrangeiro, ele pode sentir que nunca está encaixado ali naquele país. Uma outra dificuldade é a legalização. Obter um visto, obter um cartão que permite que você seja cidadão daquele lugar, é uma dificuldade. Isso pode ser caro, pode ser lento, pode ser desgastante, obter a legalização ali. Outra dificuldade é ocupação, no sentido de sua profissão, do trabalho que você vai fazer. Alguns diplomas e qualificações estrangeiras, por vezes, não são reconhecidos em outro território. Isso pode acontecer. Outra dificuldade em ser estrangeiro, e aí eu já não consegui mais rimar, os irmãos podem perceber. Comunicação, adaptação, legalização, ocupação, falta de apoio. É outra dificuldade que a gente pode encontrar enquanto estrangeiro. Alguém vai para outro país e ali ele não leva seus amigos. E, portanto, isso pode gerar uma grande dificuldade de construir novos relacionamentos. Por fim, uma última dificuldade é essa: serviços. Por vezes, estrangeiros têm acesso limitado a serviços como saúde, educação e outros benefícios. Enfim, são muitos os impedimentos, são muitas as dificuldades para um estrangeiro em determinado país. Então, quando ir para uma outra nação é vantajoso? Quando absorvemos sua cultura, seu idioma,
quando temos companhia e quando somos reconhecidos como cidadãos naquele lugar. Aqui em Louveira, eu sei que os louverenses gostam de um cartão específico que dá vários benefícios para os moradores da cidade, não é verdade? Cartão cidadão. Nesse cartão a gente pode ter facilitado alguns serviços públicos, seja na saúde, na educação e, sobretudo, no lazer. A prefeitura oferece vários serviços de lazer, desde crianças dos 6, 7 anos até idosos, que têm esse cartão cidadão e podem usufruir disso. Eu trouxe essas ilustrações, meus irmãos, para que ficasse claro o que Paulo quer nos ensinar. Ele quer trazer à nossa mente que é benéfico não mais sermos estrangeiros e peregrinos aos olhos, prestem atenção, Deus. Paulo quer deixar claro que não é benéfico sermos estranhos a Deus e sermos estranhos uns aos outros. Ele quer deixar claro, não somos mais estrangeiros e peregrinos em nosso relacionamento com Deus e em nosso relacionamento uns com os outros, e isso é uma bênção. Porque quando a gente faz parte do povo de Deus, todos nós temos os mesmos privilégios, somos todos acolhidos, temos todos a companhia uns dos outros, os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas bênçãos. E tudo isso nos foi dado por meio de quem? Por meio de Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Como, portanto, nós fomos tirados de um reino, de um país, de uma nação na qual éramos estrangeiros e peregrinos, estranhos aos olhos de Deus? Por meio de Cristo. Fomos trazidos para esse reino. Um reino de amor, o reino de Deus, um reino onde não somos mais estranhos, mas somos cidadãos, somos um povo, somos uma nação. Mas Paulo continua e traz uma outra figura para falar da unidade dos crentes em Cristo. E isso está na segunda parte do verso 19. Ele diz: e membros da família de Deus. Irmãos, enquanto a cidadania evoca um status cívico, que por vezes pode ser mais impessoal, a membresia da família de Deus evoca um status familiar. Não somos simplesmente do mesmo país, mas sim da mesma família. Porém, ambas as imagens são importantes, porque enquanto a cidadania implica privilégio, acesso e legalidade, a membresia familiar implica parentesco, pertencimento e intimidade. E pode fazer parte dessa família os que creem. Por isso, o apóstolo João escreveu: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E eu quero convidar você a mais uma reflexão. Você já parou para pensar a dor que deve sentir um órfão? Esse é um tema que nem sempre a gente tem em mente. Você já parou para pensar quão dolorosa é a espera para ser adotado em uma família? Eu quero trazer aqui também algumas dificuldades disso. Primeiro, a perda afetiva. Um órfão, por vezes, tem ausência de amor, de cuidado, de proteção, se sente vazio, abandonado, rejeitado. Isso pode ter um impacto psicológico forte. Ele tem maior risco de depressão, ansiedade, insegurança.
Por isso, por vezes, eles escolhem não a solitude, um estado ativo e positivo, mas a solidão, um estado passivo e negativo. Eles também têm falta de referência, ou seja, ausência de modelos, seja de pai ou de mãe, para ser orientado, para ter uma identidade. Podem ter dificuldades financeiras. Eles têm menor acesso a oportunidades educacionais, de saúde, de estabilidade. Eles sofrem com isso. Por vezes, eles são mais vulneráveis. Crianças órfãs, especialmente sem famílias grandes, podem ser expostas a abusos, exploração, negligência, violência. Por fim, isso deixa marcas duradouras. A ausência de família pode deixar cicatrizes emocionais permanentes, que afetam escolhas, autoestima e até mesmo a fé. Então eu pergunto, por que estar em uma família que, embora não seja perfeita, é algo funcional e saudável? Por que estar em uma família que, embora não seja perfeita, é bom para o ser humano? Para que haja companhia, proteção, segurança, afeto, discipulado. E mais uma vez, meus irmãos, a intenção de Paulo é trazer à nossa mente os benefícios de fazer parte dessa família. Se antes ele quis falar sobre os benefícios de não sermos estranhos aos olhos de Deus, agora ele quer nos trazer os benefícios de não sermos bastardos aos olhos de Deus, de não sermos mais inimigos aos olhos de Deus. E Deus nos deu isso também por meio de Cristo Jesus. E veja como Cristo Jesus é gentil conosco. O autor aos Hebreus diz: tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Veja o que Paulo quer nos trazer aqui. É maravilhoso, é benéfico, é abençoador fazer parte de uma família, mais ainda da família de Deus, fazer parte de um povo, mais ainda do povo de Deus. E ele continua: além de usar a imagem de um povo e a imagem de uma família, Paulo ainda usa uma outra figura para ilustrar a unidade dos crentes em Cristo. E ele faz uma transição natural. Ele estava falando de lar, então agora ele vai falar de uma casa. Ele sai do ambiente afetuoso do lar para falar do ambiente de uma construção. E ele irá falar sobre sermos parte de uma mesma estrutura que está firmada e alicerçada. Isso ele diz no verso 20. Vejam o que está dito ali: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmãos, ainda que a gente possa trazer as ilustrações de ser estrangeiro e órfão e apresentar as dificuldades disso, certamente há contrapontos. Talvez você não tenha pensado nisso, mas talvez quando você for falar com alguém dessas dificuldades de ser estrangeiro e órfão, alguém pode levantar contrapontos, contra-argumentos em relação às coisas que você disse, em relação às coisas que a gente disse aqui. Alguém pode dizer que é melhor ser estrangeiro em uma nação do que cidadão em uma ditadura. Não é verdade? É melhor ser estrangeiro em uma nação
do que cidadão em uma ditadura. Ou alguém pode dizer, é melhor ser órfão em um abrigo do que filho em uma família abusiva. Bom, faz sentido isso, é verdade. Esses exemplos de ser estrangeiro, de ser órfão, são limitados. Mas prestem atenção. Nós estamos falando aqui de uma nação e de uma família que tem uma garantia de integridade e estabilidade. A gente não está falando de uma nação cujo governante ele é instável, cujo povo que elege o governante é instável. A gente não está falando de uma nação onde por vezes um governante pode ser um ditador. A gente não está falando de uma família onde por vezes o pai abusa, a mãe oprime. Não estamos falando de uma nação ou de um povo que está submetido a um pai ou a um rei falhos. Não. Estamos falando que o ensino e o ministério dos apóstolos e profetas fornecem um alicerce seguro sobre o qual essa nação é construída, sobre o qual essa família é construída. É isso que nós vimos no texto. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que significa a expressão apóstolos e profetas aqui? É nada mais, nada menos que a Escritura. Do Antigo e Novo Testamentos, os 66 livros inspirados, inerrantes e infalíveis, que basicamente revelam o plano redentivo de Deus em Cristo Jesus. Bom, por que a gente pode dizer isso? Por causa daquilo que Jesus disse. Jesus lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Estejam certos disso. Jesus está em todas as páginas da Bíblia. É por isso que o autor aos Hebreus diz, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. É por isso, meus irmãos, que Cristo é a pedra angular, onde esta família, onde este povo, onde este santuário está firmado. O que é a pedra angular? A pedra angular é a primeira pedra colocada na construção do alicerce de um edifício. Todas as outras pedras que são colocadas em cima são em referência a essa pedra. A pedra angular determina a posição de todo o restante da estrutura. Então prestem atenção. Um grupo que se diz povo de Deus, mas não está firmado em Cristo, é falso. E, portanto, vai levar ou vai promover opressões. Quantas são as igrejas que por vezes tem na placa o nome de Jesus, tem na placa Igreja de Jesus, Igreja de Cristo, Igreja Evangélica, mas em seus cultos consta apenas opressão, cobertura espiritual, pregação falsa. E um grupo que se diz família de Deus, mas não está firmada em Cristo, é falsa também. Portanto, vai promover abusos. Quantos são aqueles líderes religiosos que por serem ditadores, que por serem episcopais, que por serem donos daquele ambiente, daquela igreja, abusam, oprimem, pregam falsidades, pregam mentiras, não pregam as Escrituras. Portanto, não basta se dizer povo ou família de Deus, precisa estar firmado em Cristo. Precisa estar firmado na pedra angular, na palavra de Deus, na Escritura Sagrada.
E a figura que Paulo traz aqui é de uma construção que está bem alicerçada, meus irmãos. Cristo dá à sua igreja estabilidade e solidez. O alicerce é o próprio Cristo. Não é nem Pedro, como os católicos pensam. Eles pensam de forma errada. Na verdade, a pedra angular é a confissão que Pedro fez, porque ele disse: Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre ele a igreja está firmada. E este Cristo está trabalhando na sua igreja. É por isso que eu peço a atenção dos irmãos, para a gente ver juntos a conclusão deste assunto, onde Paulo vai dizer que esta construção é um santuário que está alicerçado em Cristo e que é uma obra que está em andamento. Vejam o que está dito na sequência. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Meus irmãos, esse edifício ainda está crescendo. Ainda está passando por manutenções. O seu fundamento está posto, ninguém pode mexer, mas suas paredes, seus andares, seus acabamentos ainda estão sendo feitos. E a palavra usada para santuário aqui, nesse versículo, ali no verso 21, não é aquela palavra santuário, por vezes traduzida como templo, como o templo, aquela obra totalmente acabada. Não. Santuário aqui, meus irmãos, se refere ao Santo dos Santos. Aquela parte mais interior do templo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar e ali oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo, tendo ali um encontro com Deus. Ou seja, nós somos hoje onde Cristo se manifesta, onde Cristo é exaltado e onde nós temos um encontro com Deus. Cristo, ao vir a essa terra, tornou antigo o templo, tornou defasado, obsoleto o tabernáculo, o templo, porque Ele mesmo se tornou essa habitação. Vejam o que está dito: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Cristo Jesus é por meio de quem nós adoramos a Deus. Cristo Jesus é por meio de quem nos encontramos com Deus, por meio de quem temos esse relacionamento, esse encontro, essa intimidade com Deus. E Cristo foi assunto aos céus. Ele deixou, portanto, o seu Espírito Santo, que habitando no coração dos crentes e unindo esses crentes em um santuário, em uma família, em um povo, são chamados igreja. E, portanto, eles podem ser ajustados, eles podem crescer. Eu quero pedir uma atenção sua nesse momento. Porque quando nós vemos no texto que esse crescimento envolve ser ajustado, isso significa, nesse contexto, não o encaixe individual de, por exemplo, cada tijolo. Não. Mas sim, significa o encaixe de conjuntos, de pessoas juntas. Preste atenção. Em Cristo,
judeus e gentios são reconciliados e se encaixam de tal forma que todo o edifício cresce. Portanto, o edifício só pode crescer se estivermos juntos. Você só participa do crescimento se você estiver junto. Um tijolo isolado não constrói uma parede, mas de parede em parede formamos um santuário dedicado ao Senhor. É por isso que o objetivo de Paulo aqui é deixar claro que esse crescimento é feito em blocos, em conjunto, não individualmente. Nesse sentido, aqueles que acham que podem ser crentes sozinhos ou desigrejados estão enganados. Nesse sentido, aqueles que não frequentam assiduamente perdem crescimento, ficam prejudicados em seu desenvolvimento. E quando Paulo diz que esse edifício cresce, ele quer deixar claro: nós somos uma igreja viva e dinâmica. Pessoas diferentes que juntas crescem intensamente no Senhor. Meus irmãos, nessa noite, nós vimos sobre a unidade dos crentes em Cristo. E como o apóstolo Paulo se utiliza de 3 figuras para ilustrar isso: um povo, uma família, um santuário. Para deixar claro que nós só somos o que somos se estivermos inseridos num povo, numa família, numa construção. E tudo isso fundamentado em Cristo Jesus. Eu quero trazer algumas aplicações para você nessa noite. A primeira delas: não sou igreja sozinho. Um cidadão não forma uma nação. Uma pessoa sozinha não forma uma família. Um tijolo não constrói um edifício. Sozinhos não somos absolutamente nada. Paremos de viver isolados, alheios, alienados, fugitivos, ausentes. Porque nós não somos igreja sozinho. Além disso, não posso dividir a igreja em classes. Eu já vi em projetos de plantação de igrejas que aquela igreja decidiu alcançar uma classe social específica. Nós somos uma igreja e o nosso propósito é alcançar a classe A. Mas uma igreja não se divide em classes sociais. Uma igreja, certamente vocês devem saber, algumas dessas igrejas, que focam em uma faixa etária específica. O nosso estilo de música, o nosso estilo de pregação, a nossa iluminação serve para alcançar aquela faixa etária de jovens, de adolescentes. Mas nós não podemos dividir a igreja em classes, sejam sociais ou sejam etárias. E mais uma divisão que acontece em muitas igrejas. Por vezes, algumas pessoas que têm um pseudo-dom, um falso dom, participam de uma casta diferente de crentes. Podem assumir ministérios, podem fazer algumas coisas na igreja. Mas eu não posso dividir a igreja em classes social, espiritual ou etária. Porque todos os benefícios que Cristo dá, Ele dá para todos os cidadãos, para todos os membros da família e para todas as pedras vivas que estão firmadas na pedra angular que é Cristo Jesus. Eu e você, portanto, fazemos parte de tudo isso juntos e devemos partilhar isso. Eu também devo valorizar o que temos em comum. Eu sei, num país, principalmente num país grande como o Brasil,
Regiões têm, por vezes, seu dialeto, seus pratos típicos, sua cultura, mas eles estão unidos em algo comum. Embora nós tenhamos gostos diferentes, embora durante a semana você possa ouvir um estilo de música e eu outro, embora você possa assistir um tipo de entretenimento e eu outro, embora você possa ter alguns gostos e eu outros, devemos valorizar o que temos em comum, que é Cristo Jesus, que é a vida eterna, que é o perdão dos pecados. E por isso estamos aqui, não para fazer dissensões, politicagem, ou grupos, ou panelas, mas estamos aqui para sermos uma igreja, para valorizarmos o que Cristo é para nós. E uma última aplicação, meus irmãos. Tenho a bênção de participar da comunhão. Deixa eu dizer algo importante para você, caminhando para o final. Nós não tínhamos direitos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a única coisa que tínhamos era a condenação. Não tínhamos direito nenhum. Não tínhamos privilégio nenhum. Não tínhamos nada. Nós não tínhamos companhia. Enquanto mortos em delitos e pecados, viveríamos, mesmo que estando em grupos, mas viveríamos em guerras, em dissensões, em brigas, porque seríamos totalmente egoístas e escravos do egoísmo e não teríamos família. Nós não teríamos crescimento, desenvolvimento. Mas agora nós temos, meus irmãos. Nós temos direitos, nós temos lugar para morar, nós temos lugar para ir, nós temos com quem conversar, nós temos com quem comer, com quem fazer refeições, nós temos com quem nos alegrar, nós temos com quem chorar, nós temos tudo isso na igreja. Deus seja louvado por isso, por essa reconciliação que Ele nos trouxe, de uns para com os outros, e por vezes nós não aproveitamos isso. Por vezes, a bênção de participar da comunhão é negligenciada. E eu vivo de segunda a sábado sem estar nem aí para os meus irmãos. Prestem atenção, nós podemos participar da comunhão que Cristo conquistou para nós. Ele nos colocou em um povo, Ele nos colocou em uma família, Ele nos colocou em um santuário, para que nós pudéssemos desfrutar da comunhão. Portanto, você que ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, arrependa-se, confesse Cristo e faça parte desse povo, dessa família, dessa igreja. E você que já é crente, viva a igreja intensamente. Viva a igreja intensamente. Desfrute disso. Aproveite isso. Celebre com os seus irmãos o que Cristo conquistou por você.